sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos começar o capítulo 29 do livro Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, intitulado Prece Inicial. Estamos no programa 33. E é um capítulo maravilhoso que a gente vai ver a questão da prece no atendimento espiritual, né, na desobsessão. E ele começa falando assim: sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor da iluminação e tomará a palavra formulando a prece inicial. Aqui nós já temos duas questões, né? Diminuirá o teor da iluminação. E aí alguém fala assim, é para concentrar. Mas quando a gente vai estudando um pouquinho sobre magnetismo, a gente tem o livro do Micaelos, Magnetismo Espiritual, que é editado pela Federação Espírita Brasileira. Temos um outro que é editado pelo CELD, Teorias e Procedimentos em Magnetismo, em que há um estudo, né, sobre essa questão da magnetização, a questão do ectoplasma, a questão da luz forte, criando um elemento, a luz forte, né, queimando um dos elementos componentes do ectoplasma. Então, essa diminuição da luz, ela tem uma razão. Aí a pessoa pode falar assim, mas não é uma reunião de materialização, nem é uma reunião que tem um objetivo cura, tudo isso. Mas observa, a gente dificilmente vai ter a visão do tipo de fluido que é utilizado pelo médium passista, ou que a espiritualidade mesmo vai manipular naquele momento para o socorro dos espíritos e para o socorro dos médiuns. A gente não tem essa precisão, né, nessa informação. Então é por isso que a gente vai diminuindo, né? A mesma coisa na hora do trabalho do passe no salão. É um trabalho comum em nossas reuniões públicas, o trabalho do passe, né? Aí a pessoa fala, é um trabalho muito simples, tudo isso, mas a gente não sabe o tipo de fluido que vai ser manipulado, né? Então, eu sei que tem gente que fala assim, mas e quando é na luz do dia? A luz natural é diferente, né? Tudo que é natural é diferente. Eu estou falando aqui da luz artificial. Então, diminui um pouco, né? Vai ajudar na concentração, vai ajudar também, mas vai ajudar também na manipulação dos espíritos nesse fluido. E aí ele vem falando da prece inicial. Bem, a gente começa a trabalhar a questão da prece, né? Essa grande evocação que a gente faz, esse contato que a criatura tem com o seu Criador. Então é um momento, assim, belíssimo, esse momento da prece, né? Esse momento dessa prece que é considerada trabalho. E nós já falamos em alguns momentos, mas eu lembro do amado professor José Jorge, que ele falava assim, coisas boas têm que ser repetidas, né? E como a gente está estudando, a fixação é muito importante para nós. Então, ele vai colocando assim, né? O professor Lamartine Parano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita. E ele diz assim, prece. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter como objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Então aqui a gente já está, não é? Na sala, no ambiente socorrista, em que a gente vai fazer a prece, né? E quase sempre aquele pedido. É aquele pedido
para que nós, médiuns, possamos ser os instrumentos assim mais dóceis, instrumentos úteis para que os benfeitores espirituais, autênticos, verdadeiros responsáveis pela tarefa, possam criar o clima do envolvimento para o socorro preciso, né? Há tanta necessidade. Também, se a gente pensar um pouquinho mais na oportunidade que nos é oferecida, a gente pode aproveitar para louvar a Deus, para agradecer pela grande oportunidade de aprendizado, pela grande oportunidade de convivência, pela estruturação de laços com a espiritualidade superior, né? Estamos ganhando amigos através do trabalho. Pela bênção da Casa Espírita, que abre as suas portas para esse trabalho tão generoso, para esse trabalho tão querido do Mestre Jesus. Então, a gente pode, né, pedir, louvar e agradecer, mesmo nesse trabalho socorrista, né, da Casa Espírita. E aí, ele fala aqui, que o Evangelho nos diz, pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. E a gente pode fazer, às vezes, na prece, esse resumo, né, orando por nós, encarnados, e orando pelos desencarnados também, né? E ele continua, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Então, a gente sabe que na sala tem os espíritos responsáveis pela tarefa, a gente vai orando por eles, né? A gente vai orando por eles, mas a gente pedindo a Deus, é claro que nada ocorre sem a permissão de Deus. Aquelas que são dirigidas aos espíritos bons são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus, falamos anteriormente. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Forma-se uma corrente mental através do fluido universal entre os seres que oram e os que recebem a oração. A energia da corrente está na razão direta do vigor do pensamento e da vontade. E aí vale a pena, né, a gente fazer um resumozinho do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27, quando ele fala a definição, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Objetivo, pedir, agradecer e louvar, por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Qualidades da prece, humilde, sem afetação, inteligível, objetiva, sem palafrório, sincera, caridosa, pura, sem mácula, nem autoexaltações. Eficácia, né? Aí tem umas condições. Confiança na providência divina, submissão à vontade de Deus, fé em si mesmo. E a ação da prece vai se dar pela transmissão do pensamento, que se propaga pelo fluido cósmico universal, como o som se propaga pelo ar, né? Maneira de orar. A oração matinal é primordial, com humildade, reconhecimento, profunda, pedidos justos, como um ato de amor deve partir do coração. A oração, antes de deitar-se para dormir, também é muito importante, pois a gente vai se emancipar com o sono físico, né? E a gente tem que procurar a proteção espiritual, porque nem sempre as nossas tendências, nossos pensamentos, a nossa vivência no dia, durante o dia, foi elevada para a gente ir para planos superiores. Não há uma posição corporal específica para a prece. A ação mental numa vontade firme é que dá força e direção à prece. E aí a resposta vai depender da intenção, do devotamento e da fé daquele que ora. Então, a gente vendo um pouquinho sobre a prece, a gente vai ver, né, que naquele momento o diretor ele vai fazer a prece inicial ou ele vai delegar alguém para fazer a prece inicial, né? E aí a gente vai ver
é que essa prece, ela tem que ter uma característica de ser curta e objetiva. Por quê? Vamos nos lembrar? Os companheiros espirituais, para serem atendidos, estão ansiosos pelo atendimento. E essa ansiedade, a gente já falou, pode ser desde a vontade, eu não quero estar aqui, desde a curiosidade, o que será que vai acontecer comigo aqui, ou mesmo a dor, em que a dor manifesta, né? Em que o espírito está esperando aquele socorro, aquele alívio, que muitas vezes foi assim apresentada como possibilidade pelos diretores espirituais ou pelos trabalhadores espirituais que o trouxeram até ali para aquele momento. Então a gente tem que estar assim muito atento, né, a essa necessidade e pensar que a prece não é uma exibição de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu estudei, de toda a minha competência doutrinária, não. É um momento de unção. Ela vai partir do coração, ela vai partir do sentimento da gente, né? Ela vai partir dessa predisposição, desse desejo em ver a melhoria do outro, em prestar um serviço ao outro, em ser um instrumento dócil, né? Em rogar, muitas vezes, compreensão por aquela dor que está chegando, talvez eu não experimentei, eu nem sei que existe, mas ela em verdade existe. Então estamos aqui, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa conversando sobre a mediunidade, né? Por essas ondas generosas, que fez 55 anos e tivemos uma programação belíssima. E mais uma vez eu peço assim desculpa aos amigos de não ter participado da programação. Nós tivemos assim a desencarnação da mãezinha no dia 30 de setembro, né? O sepultamento do corpo no dia 1º de outubro, de uma forma muito tranquila, muito simples. Mas nós temos o irmão que durante 50 anos se dedicou, né, a ela, morava junto, tudo isso. Ele até falava: mãe, não sairei de casa enquanto a senhora não desencarnar. Então a gente imagina assim essas dores dessas almas, né? Mesmo com o conhecimento espírita dói. E aí a família tem estado muito junto, né, nessa prestação desse carinho, desse socorro ao irmão. E aí, em função disso, passou, meus amigos, eu não consegui gravar. Eu peço desculpa a todos, mas parabenizo sempre a rádio, né? Pelo trabalho que faz e agradeço pela generosidade, que eu sei que não é competência, não. Pela generosidade, pela oportunidade de trabalho que ela tem me oferecido ao longo desses anos, né? A gente agradece muito mesmo. E a rádio, na verdade, ela é um grande momento de sintonia. Ela é um grande momento de estudo, de oração, de arejamento de nossas mentes, né? De conexão com aquilo que é bom, com aquilo que é útil, com aquilo que é belo. E temos na nossa rádio, tradicional, o programa Meditação e Evocação da Ave Maria, um programa às 6h que tem muitos e muitos ouvintes. Inclusive, alguns companheiros entraram em contato comigo em função da desencarnação da mãezinha, né? Porque ouviram na rádio o nome dela como desencarnada. Olha que beleza, né? Então ela foi envolvida na oração e eu agradeço a todos os amigos pelas orações que enviaram, né, para a minha mãezinha, para a minha família encarnada, né? Muito obrigada mesmo. E aí a gente está estudando aqui. Então, estamos no 33º programa 33, estudando essa obra de André Luiz, Obsessão, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 29, Prece Inicial. E ele continua falando assim: há quem prefira a oração decorada. Todavia, é aconselhável que o dirigente ore com suas próprias palavras, envolvendo a equipe e os sentimentos que lhe fluem da alma. Então, pode fazer prece decorada? Pode, porque nada é sacramentado, né? Ou, vamos dizer assim, dogmatizado.
Mas se a gente puder, ou se o dirigente, ou a equipe, ou alguém da equipe, puder fazer a prece do coração, da sensibilidade naquele momento, que seja feito. E ele recomenda que a prece, né, não deve exceder o tempo de 2 minutos. E aí, muitas vezes, até esse dirigente, né, ou a pessoa responsável pela prece, ela vai ter uma percepção, e a própria espiritualidade vai aproveitá-la, né, para que a prece chegue de uma forma precisa, de uma forma concisa, de uma forma boa. Então, a gente pode sempre aproveitar esses momentos para uma sintonia superior, para exercitar o aprofundamento da nossa sensibilidade, o apuro da nossa sensibilidade, porque a mediunidade é isso, né? Apurar a sensibilidade na compreensão das questões que fazem parte da nossa vida, do nosso roteiro. E aí ele continua dizendo assim, aliás, ele encerra o capítulo falando assim: a prece, nessas circunstâncias, pede um mínimo de tempo, de vez que há entidades em agonia, em agoniada espera de socorro, afeição do doente desesperado, reclamando medicação substancial. Já falamos bem disso, né? Mas um exercício bom é a gente se colocar no lugar, numa grande dor e numa grande fila. E chegou a nossa vez, quem vai nos atender? Vai lanchar, ou vai ficar conversando, né? Ou vai ficar passando o tempo e a gente ali na expectativa do socorro. E ele encerra dizendo, né, assim: em diversas circunstâncias, essas entidades acham-se ligadas, desde muitas horas antes, à mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e até mesmo a vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilação. E aí a gente pode até colocar como médium psicofônico, né? Quantas vezes, meus amigos, a gente durante a semana tem um mal-estar físico, ou um mal-estar moral, assim, mental, né? Pensamento, às vezes confusos, durante o sono físico também. E, na maioria das vezes, né, ainda mais na mediunidade iniciante, a gente não dá conta que já começa a haver um trabalho feito pelos mentores espirituais de ligação psíquica, de ligação, às vezes até, vamos dizer assim, em termos de assunto, a gente ser intuído a estudar um assunto, a ver um assunto, ou uma notícia, alguma coisa assim que tem a ver com o trabalho do dia. Porque, na verdade, se a gente, às vezes, é da improvisação, né? Esses amigos espirituais, eles são da organização. Eles são do planejamento. Então, o socorro é planejado. E isso pode, naquele médio ostensivo, naquele médio mais sensível, causar algumas perturbações. Até perturbações orgânicas. Ou perturbações emocionais, né? E aí, no momento que é dado socorro, aí a pessoa fala assim: agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu estava sentindo isto, né? Agora eu entendi porque que eu estava com certa dificuldade em algum setor da vida. É que já havia uma ligação espiritual dentro do trabalho. Então, quanto mais rápido puder ser prestado socorro, melhor. E aí eu gostaria de aproveitar esses minutinhos para falar do valor da prece para o médium. No livro No Invisível, de Leon Denis, ele explica bem essa questão da prece abrindo o chakra coronário, que é esse, conforme André Luiz fala bem no livro Evolução em Dois Mundos, né? Quando ele fala nos centros de forças. É como o chakra, é um nome de santo, que quer dizer uma bola, roda, né? É como se fosse um funil. Eu gosto muito dessa imagem do funil. Só que é um funil móvel que abre e fecha. Então, na prece, o médium, ele abre as comportas, né, da sua
perispirituais, né? Nesse chakra aqui no alto da cabeça, que é a questão do epífise, no alto da cabeça, né? Nessa relação da epífise. Ele abre o quê? Colocando os seus anseios, colocando o seu desejo de ser um bom servidor. E ele capta, ele se prepara para captar da espiritualidade esse melhor. Então, o hábito da prece, para todos nós é muito bom, né? Mas para esse médium ativo é muito importante, porque vai estabelecendo também sintonia, não só com o sofredor, não só com o necessitado, mas vai tendo a possibilidade de estabelecer sintonia com os guias espirituais, com os amigos espirituais. E isso será muito bom, né? Para ele, para todos nós. Quem é que não precisa de uma sintonia superior? Até de uma orientação, porque o médium, sendo influenciável, né? O médium é influenciável, ele é sensível às influenciações externas. Quantas vezes, pela nossa invigilância, a gente acaba entrando em setores, em assuntos que não têm a ver com o nosso progresso espiritual e que vem até muitas vezes perturbar a nossa vida, inclusive a vida doméstica. Então, quando a gente tem o hábito da prece, é uma asepsia, é uma higienização, é um campo de possibilidade com o mais alto, e a prece acaba funcionando como uma grande defesa. Como uma grande defesa no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então, amigos, que a gente possa ter esse exercício, né? Pedir, sim, mas vamos pensar na gratidão pela nossa vida, na gratidão pela doutrina espírita. E nesse momento a gente aproveita para expressar a gratidão pela Rádio Rio de Janeiro, pela coragem dos queridos desbravadores, né? Na figura de Geraldo de Aquino. A gente agradece muito pelas dificuldades que eles enfrentaram, pela coragem de colocar uma rádio espírita no ar. É uma coragem, né? E a força de vencer os atropelos e também de congregar a todos nós. Então, que a gente, nesse momento em que a rádio começa a ter as preocupações, né, do 13º salário, pela questão da própria vida difícil para muitos de nós, né, e a dificuldade da contribuição, que a gente possa vibrar, orar, para que as contribuições possam chegar a quem é que eu posso pedir para apoiar a Rádio de Janeiro, ajudar. E até na nossa vida mesmo, como é que eu posso me organizar para oferecer a minha contribuição, né, para que essa rádio continue viva, né? Como a gente fala, atuando 7 dias da semana, 24 horas por dia, sempre, né? Ajudando a muitos. Talvez a gente não tenha tido pessoalmente nenhum momento de uma grande inquietação, de uma grande dificuldade, mas a gente tem relato até de suicidas, de pessoas deprimidas que ouvem a rádio durante a semana, né? Durante a noite, a madrugada, e graças a uma fala, graças a uma orientação, deixaram de cometer um desatino. E aí, no momento em que eu auxilio a rádio está no ar, eu estou de uma forma indireta auxiliando a esse sofredor, a essa pessoa que está numa grande perturbação. Então, mais uma vez, queridos, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela generosidade da escuta, né? Muito obrigada pela divulgação dos estudos da rádio, e que a gente possa continuar juntos, promovendo a paz, promovendo o bem, promovendo o esclarecimento, né? Promovendo esse mundo novo que a doutrina espírita traz para os nossos corações. Fiquem com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. Idade.